Número 15. Catar, um país habitado apenas pelos ricos. À primeira vista, o Catar parece um país que existe quase fora da realidade, um lugar onde o luxo não é apenas um estilo de vida, é o padrão. Surgindo das areias douradas da Península Arábica, esta pequena, mas incrivelmente poderosa, nação tornou-se um dos países mais ricos do mundo. Mas por trás do horizonte brilhante das demonstrações intermináveis de riqueza, existe uma história mais profunda, uma que desafia a ideia de que Catar é apenas para os ricos. A cidade capital, Doha, parece um oásis futurista. Arranha-céus imponentes refletem o sol do deserto. Carros de luxo deslizam silenciosamente por rodovias perfeitamente projetadas, e alguns dos hotéis mais caros do mundo dominam a linha costeira. De ilhas artificiais a centros comerciais com clima controlado, tudo aqui parece projetado para redefinir o que o luxo moderno significa. É fácil assumir que apenas milionários e bilionários podem sobreviver em um lugar como este. E, de certa forma, essa suposição não está totalmente errada. O Catar possui uma das maiores taxas de PIB per capita do planeta. Graças às suas enormes reservas de gás natural, o país construiu uma economia que gera uma riqueza imensa para seus cidadãos. Os catarianos nativos desfrutam de benefícios que muitas pessoas ao redor do mundo só podem sonhar: saúde gratuita, educação gratuita, apoio governamental, muitas vezes, oportunidades de emprego garantidas. Para eles, a riqueza não é apenas uma possibilidade, é um sistema incorporado na vida diária. Mas é aqui que a realidade se torna mais complexa. A maioria das pessoas que vivem no Catar não são, na verdade, cidadãos catarianos. De fato, expatriados representam cerca de 85 a 90% da população. São trabalhadores de países como Índia, Nepal, Bangladesh, Filipinas e muitos outros, pessoas que vêm ao Catar em busca de oportunidades, não de luxo. Eles constroem os arranha-céus, mantêm a infraestrutura e mantêm o país funcionando nos bastidores. Isso cria um contraste impressionante. De um lado, você tem riqueza inimaginável, vilas privadas, iates de luxo, marcas de designer e estilos de vida de elite. Do outro, existem milhares de trabalhadores vivendo modestamente, muitas vezes em acomodações compartilhadas, trabalhando longas horas sob o intenso calor do deserto. A ideia de que o Catar é apenas para os ricos começa a desaparecer quando você olha além da superfície. No entanto, mesmo para expatriados, o Catar oferece algo poderoso: oportunidade econômica. Muitos trabalhadores ganham significativamente mais do que ganhariam em seus países de origem, permitindo-lhes sustentar famílias, construir futuros e mudar suas vidas. Para alguns, o Catar não é um lugar de luxo, mas um lugar de transformação. Outra camada dessa história é como a riqueza molda a vida cotidiana de maneiras sutis. No Catar, o luxo é normalizado. Centros comerciais de alto padrão não são apenas para a elite, são centros sociais. Carros caros não são raros, fazem parte da identidade da cidade. Até experiências comuns, como sair para jantar ou entretenimento, frequentemente carregam uma sensação premium. Mas isso não significa que o país seja totalmente inacessível. O Catar tem se aberto gradualmente ao turismo e à atenção global. Eventos como a Copa do Mundo FIFA 2022 apresentaram o país a milhões, revelando não apenas sua riqueza, mas também sua cultura, tradições e ambição. Os visitantes podem experimentar ambos os lados, o extravagante e o autêntico, desde resorts de luxo até shows tradicionais cheios de história e vida local. Ainda assim, a percepção permanece forte. Para o mundo exterior, o Catar muitas vezes parece uma nação construída exclusivamente para os ricos, um playground de poder e dinheiro. E, embora essa imagem seja parcialmente verdadeira, é apenas um lado de um quadro muito maior. Sob a superfície, existe uma sociedade complexa moldada pela migração, ambição, desigualdade e desenvolvimento rápido. Então, o Catar é realmente um país habitado apenas pelos ricos? A resposta não é tão simples quanto parece. É uma terra de extremos, onde riqueza imensa e luta cotidiana existem lado a lado. Um lugar onde sonhos são construídos, mas nem sempre de forma igual. E um país que continua a evoluir, revelando novas camadas de realidade além de sua imagem luxuosa. Número 10. Vida no Catar como um paraíso. No coração do Golfo Árabe,
Onde desertos dourados intermináveis encontram horizontes futuristas, a vida no Catar muitas vezes parece menos realidade e mais um paraíso cuidadosamente projetado. Esta pequena, mas incrivelmente poderosa nação transformou-se em apenas algumas décadas em um dos países mais ricos da Terra, impulsionada por vastas reservas de gás natural e uma visão ambiciosa. No centro de tudo está Doha, uma cidade que parece ter sido construída para o futuro. Arranha-céus de vidro imponentes refletem o sol do deserto, carros de luxo deslizam silenciosamente por estradas perfeitamente mantidas, e cada canto da cidade parece polido, moderno e quase real. Áreas como Depa El Qatar mostram o luxo feito pelo homem em seu auge, com vilas à beira-mar, compras de alto nível e um estilo de vida projetado para a elite. Para muitos residentes, especialmente expatriados, a vida aqui pode parecer incrivelmente confortável. Não há imposto de renda, os salários são frequentemente altos e os serviços essenciais são eficientes e modernos. Centros comerciais com ar-condicionado, complexos de entretenimento internos e restaurantes de classe mundial tornam a vida diária suave e agradável, mesmo sob o intenso calor do Oriente Médio. Em lugares como Villa Gil Mall, você pode literalmente andar de gôndola sob um céu pintado, criando uma experiência que parece mais Veneza do que o deserto. A segurança é outra razão pela qual muitos descrevem o Catar como um paraíso. Ele consistentemente está entre os países mais seguros do mundo, com taxas de criminalidade extremamente baixas. Caminhar pelas ruas à noite em Doha parece calmo e seguro, algo que contribui para o estilo de vida quase de sonho que muitos experimentam aqui. E então aos espetáculos globais. Quando a Copa do Mundo FIFA 2022 chegou, o Catar mostrou-se ao mundo com luxo incomparável, estádios de última geração e infraestrutura impecável. Foi mais do que apenas um evento esportivo. Foi uma demonstração de poder, riqueza e ambição. Mas esse paraíso tem camadas. Por trás da imagem polida existe uma estrutura cultural e legal rigorosa moldada pela tradição e pelos valores islâmicos. O comportamento público é regulado, a liberdade de expressão tem limites e o estilo de vida que parece luxuoso para alguns pode parecer restritivo para outros. O contraste entre riqueza extrema e as realidades enfrentadas por certos segmentos da população adiciona complexidade à narrativa. Então, a vida no Catar é realmente um paraíso, para alguns, absolutamente, uma terra de oportunidades, segurança e luxo incomparável. Para outros, é um lugar de regras, pressões silenciosas, contrastes ocultos. E é dentro desse equilíbrio entre beleza e controle que a verdadeira história do Catar começa a se revelar. Número 5. O lado sombrio da riqueza do Catar. Sob o horizonte brilhante de Doha, onde arranha-céus futuristas se erguem do deserto e carros de luxo deslizam por ruas perfeitamente mantidas, existe um lado do Catar que raramente é mostrado ao mundo. Esta é a realidade oculta por trás de um dos países mais ricos da Terra, uma nação impulsionada por imensa riqueza de petróleo e gás, mas sombreada por profundos contrastes sociais e econômicos. A ascensão do Catar à proeminência global foi nada menos que extraordinária. Alimentado por suas vastas reservas de gás natural, particularmente do Campo Norte, o país se transformou de uma sociedade modesta de mergulho de pérolas em uma potência global em apenas algumas décadas. Hoje, sua riqueza está entre as mais altas per capita do mundo. Desenvolvimentos imponentes como o Depa El Qatar e investimentos globais através da Autoridade de Investimento do Catar mostram uma nação que parece quase intocável em sua prosperidade. Mas por trás dessa transformação rápida existe um sistema complexo e frequentemente controverso, um que depende fortemente de mão de obra estrangeira. Quase 90% da população do Catar consiste em trabalhadores migrantes, muitos vindos de países como Nepal, Índia e Bangladesh em busca de melhores oportunidades. Esses trabalhadores são a força invisível por trás da impressionante infraestrutura do Catar, construindo estradas, estádios e cidades inteiras sob condições extremas. A atenção global se intensificou durante os preparativos para a Copa do Mundo FIFA 2022, quando o foco internacional se voltou para os direitos trabalhistas e as condições de trabalho. Por anos, relatórios de organizações como a Anistia Internacional destacaram preocupações sérias, incluindo longas jornadas de trabalho, salários atrasados e liberdades limitadas sob o sistema Kafala, agora reformado, que antes vinculava o status legal dos trabalhadores diretamente aos seus empregadores.
Embora o Catar tenha introduzido reformas nos últimos anos, incluindo leis de salário mínimo e melhores proteções trabalhistas, críticos argumentam que a aplicação ainda permanece inconsistente. O contraste é impossível de ignorar. De um lado, luxo ultramoderno, hotéis de 7 estrelas, centros comerciais de designer e alguns dos mais altos padrões de vida do mundo. Do outro, milhares de trabalhadores vivendo em campos de trabalho nos arredores da cidade, longe da imagem glamourosa apresentada a turistas e à mídia global. No entanto, a história não é totalmente unilateral. O Catar fez esforços visíveis para melhorar sua imagem global e seus sistemas internos. Colaborações com organizações internacionais, novas leis trabalhistas, maior fiscalização empurraram o país em direção a mudanças graduais. Para alguns trabalhadores, as condições melhoraram. Para outros, a realidade continua desafiadora e incerta. Essa dualidade define o Catar moderno, uma nação de imensa riqueza e ambição, mas também uma que navega pelas complexidades do desenvolvimento rápido e da responsabilidade global. Porque por trás de cada horizonte brilhante, sempre existe uma história mais profunda esperando para ser descoberta. Número 4. Mulheres catarianas bonitas e talentosas. Quando as pessoas pensam no Catar, as primeiras imagens que geralmente vêm à mente são arranha-céus imponentes, carros de luxo e uma imensa riqueza. Mas, além do vidro e do ouro desta nação em rápida modernização, existe uma realidade profundamente fascinante e muitas vezes mal compreendida: a vida das mulheres catarianas. Por trás das vestimentas tradicionais e das barreiras culturais, existe uma geração de mulheres que não é apenas marcadamente elegante, mas também altamente educada, ambiciosa e cada vez mais influente na formação do futuro do país. À primeira vista, as mulheres catarianas são conhecidas pela sua aparência graciosa. Vestidas com a tradicional abaia preta e muitas vezes usando uma shaila ou niqab, o seu estilo reflete uma modéstia enraizada nos valores islâmicos. Mas dentro desta moda modesta existe um sentido refinado de identidade e confiança. Moda de luxo, acessório de designer e uma expressão pessoal sutil estão discretamente incorporados no seu dia a dia. Em cidades como Doha, não é incomum ver mulheres combinando tradição com elegância moderna, carregando malas de marcas de luxo, usando perfumes cuidadosamente escolhidos e mantendo uma presença sofisticada que reflete tanto a herança como a influência global. Mas a sua beleza é apenas uma parte da história. O que realmente distingue as mulheres catarianas é a sua rápida ascensão na educação e nas conquistas profissionais. Nas últimas 2 décadas, as mulheres no Catar ultrapassaram os homens em matrículas no ensino superior. Instituições como a Universidade do Catar e filiais de universidades internacionais têm visto um aumento de estudantes do sexo feminino a destacar-se em áreas como medicina, engenharia, negócios e relações internacionais. Esta mudança não é apenas simbólica, está ativamente a remodelar a força de trabalho do país. Hoje, as mulheres catarianas são médicas, empreendedoras, professoras, jornalistas, até figuras influentes no governo e na diplomacia. Elas estão a assumir papéis de liderança enquanto ainda equilibram as expectativas de uma sociedade conservadora. É um equilíbrio delicado, que exige força, inteligência e resiliência. No entanto, a sua jornada não é isenta de complexidade. O Catar continua a ser uma sociedade onde tradição e modernidade coexistem numa harmonia por vezes desconfortável. Os valores familiares, as expectativas culturais e as diretrizes religiosas ainda desempenham um papel significativo na formação da vida das mulheres. Muitas decisões, desde escolha de carreira até casamento, são influenciadas pelas estruturas familiares. No entanto, isso não significa que as mulheres sejam participantes passivas. Pelo contrário, muitas estão ativamente a negociar a sua independência dentro destes enquadramentos, redefinindo o que significa ser uma mulher catariana moderna. As redes sociais também desempenharam um papel poderoso nesta transformação. Plataformas como o Instagram e TikTok deram às mulheres catarianas um espaço para se expressarem, partilharem os seus estilos de vida e até construírem marcas pessoais. Influenciadoras do Catar estão a ganhar atenção internacional, mostrando tudo, desde moda e viagens até negócios e narrativas culturais. Através destas plataformas, o mundo está a começar a ver um lado diferente da sociedade catariana, um lado vibrante, dinâmico e em evolução. Também existe uma presença crescente de mulheres no desporto e nas artes.
Desde atletas aspirantes a cineastas e designers, as mulheres catarianas estão a explorar espaços criativos e físicos que antes eram limitados. Eventos, exposições e festivais culturais agora frequentemente destacam o talento feminino, sinalizando uma aceitação mais ampla e incentivo à participação das mulheres na vida pública. Ainda assim, o contraste permanece marcante. De um lado, existe a imagem de uma sociedade conservadora onde a modéstia e a tradição são profundamente respeitadas. Do outro, existe uma nova geração de mulheres a ultrapassar limites, transformando silenciosa mas poderosamente a narrativa. Esta dualidade é o que torna a história das mulheres catarianas tão cativante. Não é uma simples história de restrição ou liberdade, mas uma evolução complexa a acontecer em tempo real. Para os estrangeiros, pode ser fácil interpretar mal o que veem. A abaia pode ser confundida com limitação e as regras culturais podem parecer restritivas. Mas por baixo da superfície existe uma realidade muito mais complexa. Muitas mulheres catarianas orgulham-se das suas tradições, enquanto simultaneamente abraçam a educação, a ambição e a conectividade global. No final, a verdadeira identidade das mulheres catarianas não pode ser definida por uma única imagem ou estereótipo. Elas não são apenas símbolos de beleza ou tradição. São pensadoras, líderes, criadoras e inovadoras. Representam uma geração que está no cruzamento da história, levando a sua cultura para o futuro enquanto molda um futuro ousado e moderno. E talvez esta seja uma das realidades mais surpreendentes do Catar. Um país frequentemente rotulado por extremos, mas que está silenciosamente a ser transformado pela força e brilho das suas mulheres. Número 3. As regras de proibição únicas e rigorosas do Catar. No Catar, por trás dos arranha-céus reluzentes, dos centros comerciais ultramodernos e do estilo de vida luxuoso, existe um sistema de regras e proibições que pode parecer surpreendentemente rigoroso para quem vem de fora. Este é um país onde tradição, religião e lei estão profundamente conectadas, moldando a vida cotidiana de formas que são ao mesmo tempo fascinantes, por vezes chocantes para os visitantes. No centro dessas regras está a lei islâmica, que influencia fortemente a estrutura legal e social do Catar. Embora o país se apresente como moderno e globalmente conectado, especialmente após sediar grandes eventos internacionais, ainda mantém um forte controle sobre os valores culturais que definem o que é aceitável e o que não é. Uma das restrições mais comentadas está relacionada com o álcool. Ao contrário de muitos países ocidentais, onde o álcool é facilmente acessível, no Catar ele é estritamente controlado. O álcool só pode ser comprado e consumido em locais licenciados, como hotéis de luxo, clubes privados ou com autorizações especiais para residentes. A embriaguez em público não é apenas mal vista, é ilegal e pode levar a consequências sérias, incluindo multas ou até detenção. Para turistas que esperam um destino de festas, esta realidade muitas vezes é uma surpresa. Mas o álcool é apenas uma parte da história. O comportamento em público no Catar é cuidadosamente monitorizado e certas ações que podem parecer normais noutros lugares podem facilmente ultrapassar os limites aqui. Demonstrações de afeto em público, como beijar ou até abraçar, são consideradas inapropriadas e podem resultar em advertências ou problemas legais. Isto reflete os valores conservadores do país, onde a modéstia e o respeito em espaços públicos são levados muito a sério. O código de vestuário é outra área onde o Catar se destaca. Embora não exista uma lei oficial a obrigar turistas a vestir roupas tradicionais, a vestimenta modesta é fortemente esperada. Roupas reveladoras, especialmente em locais públicos como mercados, edifícios governamentais ou áreas familiares, podem atrair atenção indesejada ou até a intervenção das autoridades. Não se trata apenas de regras, trata-se de respeitar uma identidade cultural que valoriza a modéstia. Depois existem as leis relacionadas com discurso e expressão. No Catar, o que se diz, especialmente online, pode ter consequências reais. Criticar o governo, espalhar rumores ou publicar conteúdos considerados ofensivos à religião ou cultura pode levar a ações legais. As redes sociais, que muitas pessoas veem como um espaço de liberdade de expressão, são levadas muito a sério aqui. Uma publicação descuidada pode transformar-se num grande problema. Até atividades do dia a dia, como fotografia, têm restrições. Tirar fotografias a edifícios governamentais, instalações militares ou até pessoas locais sem permissão pode resultar em confrontos ou problemas legais.
Num mundo onde capturar momentos é algo natural, esta regra obriga os visitantes a pensar 2 vezes antes de pegar na câmera. As relações e interações pessoais também são regidas por normas rigorosas. Viver junto sem ser casado já foi legal e estritamente aplicado, embora mudanças recentes tenham relaxado algumas destas regras, especialmente para estrangeiros. Ainda assim, as expectativas culturais continuam conservadoras e os limites são claramente definidos. O que torna o Catar verdadeiramente único é este contraste. Um país que exibe arquitetura futurista, estilos de vida luxuosos e influência global, mas que opera dentro de um enquadramento de tradições e proibições profundamente. Número 2. Doha, centro da modernidade e do luxo. No coração da transformação no Catar está a sua deslumbrante capital, Doha, uma cidade que parece surgir diretamente do deserto como uma visão do futuro. Em apenas algumas décadas, Doha evoluiu de uma tranquila vila de pescadores, de mergulho de pérolas, para uma das cidades mais modernas e luxuosas do mundo. Mas, por trás de seu horizonte brilhante, existe uma história mais profunda, de ambição, riqueza, tradição e contradições que continuam a moldar sua identidade. A primeira coisa que chama sua atenção é o horizonte de West Bay. Arranha-céus de vidro imponentes refletem o sol dourado do deserto, criando uma paisagem futurista que parece quase real. Alguns dos designs arquitetônicos mais icônicos do mundo estão concentrados aqui, simbolizando a rápida ascensão do Catar como uma potência econômica global. Hotéis de luxo, escritórios de alto padrão e residências de elite dominam a área, mostrando um estilo de vida que poucos lugares na Terra podem igualar. No entanto, Doha não é apenas sobre torres modernas. A uma curta distância de Cao, você encontra a alma cultural da cidade no Sul Waqif. Este mercado tradicional parece uma viagem a outra era. Ruas estreitas preenchidas pelo aroma de especiarias, perfumes e pratos locais recém-preparados criam uma atmosfera completamente diferente dos arranha-céus polidos ao redor. Aqui, locais e turistas se misturam, experimentando a herança do Catar através de produtos artesanais, lojas de falcões e a autêntica hospitalidade catariana. O luxo em Doha atinge outro nível na pelo Catar, uma ilha artificial projetada para os ultra-ricos. Com suas marinas em estilo mediterrâneo, boutique de grife e vilas à beira-mar, ela representa o auge da opulência no Oriente Médio. Caminhando por suas ruas silenciosas e polidas, você sente a exclusividade, um lugar onde a riqueza não é apenas exibida, mas normalizada. A ambição de Doha também está profundamente conectada à cultura e à influência global. O impressionante Museu de Arte Islâmica é um símbolo dessa visão. Projetado pelo arquiteto mundialmente renomado IMP, o museu mistura design islâmico tradicional com minimalismo moderno, abrigando séculos de herança artística. É um lembrete de que Catar não está investindo apenas em luxo, mas também na preservação e na exibição de sua identidade cultural para o mundo. Mas, por trás do luxo e da inovação, Doha também revela uma realidade mais complexa. O rápido desenvolvimento da cidade foi impulsionado em grande parte por uma vasta força de trabalho internacional. Milhares de expatriados vivem e trabalham aqui, formando a base das indústrias de construção, hotelaria e serviços. Sua presença adiciona diversidade à cidade, mas também levanta questões sobre estrutura social, condições de trabalho e o equilíbrio entre progresso e custo humano. E então existe o contraste, justamente que torna Doha tão fascinante. De um lado, a riqueza extrema, caos de luxo e arquitetura futurista. Do outro, tradições profundamente enraizadas, valores conservadores e leis rigorosas que moldam a vida cotidiana. Essa coexistência cria uma atmosfera única onde liberdade moderna e limites culturais existem lado a lado, muitas vezes de maneiras que surpreendem os estrangeiros. Ao cair da noite, Doha se transforma novamente. A cidade se ilumina e o horizonte se reflete nas águas calmas do Golfo Árabe. A corniche de Doha ganha vida com pessoas, famílias, turistas e trabalhadores, todos compartilhando o mesmo espaço, mas vivendo realidades muito diferentes. Doha é mais do que apenas uma cidade de riqueza e luxo. É um símbolo de transformação, um lugar onde passado e futuro colidem de maneiras poderosas. E talvez seja aí que reside seu verdadeiro mistério, não no que ela mostra ao mundo, mas no que permanece escondido sob sua superfície polida. Número 1. Custo de vida no Catar.
Quando as pessoas ouvem o nome Catar, muitas vezes imaginam luxo extremo, arranha-céus futuristas, carro de milhões de dólares e um estilo de vida reservado apenas para os ultra-ricos. Mas o verdadeiro custo de vida nesta poderosa nação do Golfo conta uma história muito mais complexa e surpreendente. No coração do Catar está a sua deslumbrante capital, Doha, uma cidade onde riqueza e realidade coexistem lado a lado. Embora o Catar seja um dos países mais ricos do mundo em PIB per capita, viver aqui está longe de ser barato, especialmente para estrangeiros. Vamos começar pela habitação, a maior despesa para quem vive no Catar. Em áreas nobres como West Bay ou Depel, um apartamento moderno de um quarto pode facilmente custar entre $1.200 e $2.500 por mês. Apartamentos de luxo, eles vão muito além disso, às vezes chegando a $5.000 ou mais. No entanto, para muitos trabalhadores migrantes, alojamentos compartilhados nas periferias da cidade são muito mais comuns, reduzindo drasticamente os custos, mas também mudando completamente o estilo de vida. Agora, a comida. O Catar é um país que importa quase tudo. Isso significa que os preços dos supermercados podem ser surpreendentemente altos. Itens básicos como leite, vegetais e carne muitas vezes custam mais do que em muitos países asiáticos ou europeus. Comer fora, porém, pode variar, desde refeições simples e acessíveis por menos de $5 até experiências gastronômicas de luxo dentro de hotéis 5 estrelas que podem facilmente ultrapassar $100 por pessoa. O transporte no Catar conta outra história interessante. O combustível é relativamente barato em comparação com padrões globais, graças às enormes reservas de gás natural do país. Ter um carro é comum, e muitos residentes preferem dirigir. Ao mesmo tempo, o transporte público melhorou significativamente, especialmente após o lançamento do metrô moderno antes da Copa do Mundo da FIFA 2022. O metrô é limpo, eficiente e acessível, mas ainda não é tão utilizado quanto em outras grandes cidades globais. Saúde e educação podem ser outra despesa importante, especialmente para expatriados. Enquanto os cidadãos se beneficiam de forte apoio governamental, os estrangeiros muitas vezes dependem de saúde privada e escolas internacionais, ambas com preços elevados. As taxas anuais de escolas internacionais podem variar de $5.000 a mais de $20.000, dependendo da instituição. Mas aqui é onde o Catar se torna realmente único. Apesar do alto custo de vida, não há imposto de renda pessoal. Isso significa que muitos profissionais, especialmente aqueles das indústrias de petróleo, gás, finanças e construção, conseguem economizar uma parte significativa de seus salários. É uma das principais razões pelas quais milhões de expatriados escolhem viver e trabalhar aqui. No entanto, essa vantagem financeira não se aplica igualmente a todos. Por trás da imagem de luxo, grande parte da população do Catar é composta por trabalhadores migrantes que ganham salários muito mais baixos. Para eles, até mesmo despesas básicas podem ser um desafio diário, revelando um forte contraste entre riqueza e realidade. Então, o Catar é um país caro? Absolutamente. Mas é inacessível? Isso depende inteiramente de quem você é, seu trabalho, seu estilo de vida e seu lugar dentro desta sociedade profundamente complexa. No Catar, o custo de vida não é apenas sobre dinheiro, é um reflexo de oportunidade, desigualdade das verdades ocultas por trás de uma das nações mais ricas da Terra. Espere, antes de você sair, o que você acabou de ver é apenas a superfície. O Catar não é apenas luxo, não é apenas regras, e definitivamente não é apenas um paraíso. É um país de extremos, onde horizontes bilionários surgem acima de realidades escondidas, onde sonhos são construídos, mas não igualmente. Então aqui está a verdadeira pergunta. O Catar é um destino dos sonhos, ou uma ilusão perfeitamente construída? Comente sua opinião agora. Eu estou lendo tudo. E se você quer descobrir mais verdades ocultas sobre os países mais misteriosos do mundo, inscreva-se, porque a próxima história será ainda mais chocante.